Fala pessoal, hoje vim falar um pouco para vocês, explicar o que é a família imperial brasileira. Bom, a família imperial brasileira são os parentes do chefe da Casa Imperial do Brasil, alguns parentes, mas calma, eu vou explicar por que alguns parentes. Geralmente, eles utilizam o termo de Sua Alteza Imperial Real e Sua Alteza Real para se referir aos membros da família. Como nós sabemos, a família imperial governou o Brasil entre 1822 até 1889, quando o príncipe de Portugal, Pedro de Bragança, proclamou a independência do Brasil e foi aclamado pelo povo como Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Bom, como todos nós sabemos, em 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca destronou o imperador Dom Pedro II. Infelizmente, toda a família imperial foi exilada do Brasil. Eles se exilaram na França. Porém, uma rivalidade familiar eclodiu em 1946, quando o príncipe Pedro Gastão repudiou a renúncia do trono feita por seu falecido pai, o príncipe Pedro de Alcântara, para si e para seus futuros descendentes. Quando ele fez um casamento não dinástico, em 1908, Pedro de Alcântara, ele era o filho mais velho da princesa Isabel, que como filha de Dom Pedro II e herdeira primitiva, quando ele foi destronado, ela se tornou, a princesa Isabel, a última chefe indiscutível da família após a morte do seu pai no exílio em 1891. Bom, atualmente, os membros da família imperial são descendentes de Dom Pedro Henrique de Orleans Bragança e Dona Maria Elizabeth da Baviera. Porém, nem todos os descendentes desses são membros da família imperial. Isso eu vou explicar daqui a pouco. O núcleo da família atualmente é composto pelo chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans Bragança, pela princesa imperial viúva do Brasil, Dona Cristine de Guimarães, pelo filho de Cristine, o príncipe imperial do Brasil, Dom Rafael de Orleans Bragança, pela irmã de Dom Rafael, a princesa do Brasil, Dona Maria Gabriela de Orleans Bragança, pela princesa de Lingre e do Brasil, Dona Eleonora de Orleans Bragança e seu marido Dom Michel, e pelo filho deles, o príncipe hereditário Henrique de Linde. Bom, como eu vim falando desde o começo do vídeo, nem todos os membros da Casa de Orleans Bragança são membros da família imperial brasileira. Isso eu vou explicar. A diferença dos dois. A Casa de Orleans Bragança os membros da Casa de Orleans Bragança são descendentes diretos da princesa Isabel e do Conde de Delft, mais especificamente de Dom Pedro Henrique de Orleans Bragança e Maria Elizabeth da Baviera. Já os membros da família imperial brasileira são membros da Casa de Orleans Bragança que não renunciaram e não abdicaram dos direitos ao trono quando se casaram ou por outros motivos. Então, os membros da família imperial são membros que estão na linha de sucessão e têm direitos dinásticos para herdar futuramente o trono do Brasil. Isso não também convém aos membros da Casa de Orleans Bragança, que já renunciaram ao trono do Brasil. Porém, existem membros da Casa de Orleans Bragança que renunciaram seus direitos ao trono, que mesmo assim eles continuam representando a família. Isso inclui o príncipe Pedro, o príncipe Fernando, o príncipe Francisco, o príncipe Alberto, as princesas Amélia, que é a senhora Spearman, a condessa de Dampierre Alice, a senhora Hong Maria Teresa, a princesa a senhora Maria Machado Maria Gabriela. Eles renunciaram por casamento, mas mesmo assim continuam fazendo obrigações para a família imperial. Obrigações, quando eu falo, indo em eventos, participando de alguns eventos, encontros monárquicos. Bom, sobre a rivalidade que eu falei desde o começo, com essa rivalidade criaram dois ramos, o ramo de Vassouras e o ramo de Petrópolis. O ramo de Vassouras é formado pelos descendentes do segundo filho da princesa Isabel, o príncipe Luís de Orleans Bragança, e sua esposa, a princesa Maria Pia das Duas Sicílias. Eles foram os pais de Dom Pedro Henrique de Orleans Bragança, que foi casado com a princesa Maria Elizabeth, que também são os pais de Dom Bertrand de Orleans Bragança, que é o atual chefe da Casa Imperial do Brasil. Já o ramo de Petrópolis é formado pelos descendentes de Dom Pedro de Alcântara, o príncipe do Grão-Pará, o primeiro filho da princesa Isabel. No entanto, com a sua renúncia ao trono do Brasil para se casar com a condessa tcheca Elizabeth, os direitos de sucessão passaram para o seu irmão, Luís, que deu início ao ramo de Vassouras. E deixo bem claro, os membros legítimos da família imperial brasileira são o ramo de Vassouras, do segundo filho da princesa Isabel, Dom Luís.
que hoje constitui por Dom Bertrand, Dom Rafael, Dona Maria Gabriela, Dona Eleonora e Dom Henrique. Fundada pelo príncipe Pedro de Bragança, ou então príncipe real do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, a Casa Imperial do Brasil governou de 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada a independência, a novembro de 1889. Com um golpe militar, após o Império, estabeleceu a Primeira República do Brasil. O imperador Dom Pedro II, que após 58 anos de reinado, foi destronado e exilado. A falta de um herdeiro masculino viável e a oposição das elites políticas enfraqueceram o apoio à monarquia, mas mesmo assim a monarquia foi um dos melhores sistemas que o Brasil já teve. Inclusive, a República foi proclamada sem apoio do povo brasileiro e também sem consciência. Embora a monarquia tenha sido abolida, a memória e o legado dos imperadores do Brasil permanecem vivos. A família imperial segue sendo um símbolo de tradição, de ordem, de progresso. A sua história continua a inspirar aqueles que defendem a restauração da monarquia constitucional parlamentarista. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se